Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou contar para vocês uma experiência espiritual que eu tive ano passado. Não foi aquele negócio que você vai tipo dizer nós, mas que experiência espiritual, mas é algo que eu lembro até hoje. E não faz muito tempo, foi ano passado, fui fazer visita em uma igreja. E a igreja se chama Símbolo do Espírito Santo e não era pastor, era acima de pastor que era apóstolo. O nome do apóstolo é Joel. Então, ano passado, minha irmã, que ela é como se fosse minha mãe e eu sou como se fosse a filha dela, só que de coração. A gente é bem parecida, né? Nós gostamos das mesmas coisas. E essa irmã, ela convidou a gente para ir na igreja que eu estava congregando, que é essa desse apóstolo. E a gente pegou e a gente foi nessa igreja. Foi eu, a minha mãe, que decidiu de última hora, meu irmão, essa irmã e o esposo dela. A gente foi lá na igreja, né? Eu não lembro se foram mais gente, não lembro assim do culto em si. E que eu lembro também, né, que só tava lá, né, claro, né, óbvio, que era o apóstolo e a esposa dele. Ele começou a orar, né, lá, lá pra gente, só que antes disso, eu tava esquecendo de falar, que eu mandei mensagem para o celular, né, porque eu queria que ele orasse para uma área específica da minha vida, que era a financeira. Isso que ele falou para mim que ele está no pé do altar, né, orando pelas pessoas. E eu só lembro disso, mas na hora, quando ele foi orar pra mim, eu não falei especificamente dessa área. Foi o que eu tava sentindo, né, na, naquele tempo. Então, a gente chegou lá na igreja, né, eu não lembro, acho que teve o culto normal, e depois ele foi orar. Ele orou, né, pro meu irmão, falou algumas coisas pra ele, orou pra minha mãe. E o que eu lembro que ele falou pra minha mãe, eu não lembro se era alguma coisa assim do coração, mas que era do coração, que parece que a veia do coração da minha mãe estava entupido e que se ela não tivesse ido lá, ela ia ter falecido naquele dia. Ele também orou pro marido dessa irmã, eu não lembro também o que ele disse para ele. Ele orou para essa irmã. E assim que ele orou para essa irmã, ela caiu no chão. E ele falou mais algumas coisas, né? Falou para o anjo se mostrar ali, para ele levantar a perna dela. E a perna dela levitou sozinha, assim, isso mesmo, a perna dela levitou sozinha. E eu fiquei surpresa com aquilo. Que mesmo que seja algo simples, que não é algo extraordinário, foi algo espiritual ali que eu vi. Ele ergueu uma perna dela, normal, né? Levitou devagarzinho e depois abaixou devagarzinho. E só com aquilo eu já fiquei impressionada, sério. E depois chegou a minha vez, né? Do apóstolo orar pra mim. Ele falou pra mim, olha bem pros meus olhos. Aí eu olhei, né? Fiquei olhando assim, né? Pra cara dele. Ele falou assim pra mim, olha pras minhas mãos. Ele fez assim, né? Com as mãos, eu olhei pras mãos dele e falou assim, agora olha pra sua mão. Aí eu peguei, olhei, né? Pra cara dele assim. Peguei, olhei pra minha mão. E quando eu olhei pra minha mão, as minhas veias da mão estavam bem visíveis também. Tipo assim, bem visíveis mesmo, né? Olhando assim, minha mão tá normal. Tá vendo? Dá pra você ver essas veinhas azuis que são mais escuras, só que essas veinhas estavam bem mais visíveis azuis também. E depois disso ele falou pra mim, fecha os olhos e escuta minha voz. Quando vê, nem deu tempo de eu pensar, sabe, em forçar o pé pra ficar parada, pra mim não ir pra trás. Quando vê, eu fui devagarzinho assim pra trás, como se uma força invisível estivesse me empurrando. E daí eu caí no chão também. E ali ele começou a falar algumas coisas lá pra mim, né? Aí, disse que minha barriga, ela cresceu um pouco de tamanho, porque eu tava com um negócio aqui, que eu não lembro o que eu tava, né? Disse que cresceu um pouquinho, a irmã falou depois pra mim, né? Depois abaixou, eu acho que eu lembro um pouco de sentir, que eles estavam tocando, eu não lembro direito, como eu disse, porque foi ano passado, já faz um tempinho já. E ali era como se eu estivesse passando, né, por uma cirurgia espiritual. Porque sabe quando você assiste aqueles filmes e a pessoa tá operando aquela luz, sabe, no filme bate bem na sua cara assim? Que nem quando você pega assim, faz assim, ó. Você fecha o olho e a luz bate bem assim na sua cara. Então, era tipo isso.
E ali eu tava anestesiada. Só que era tipo assim, eu tava deitada ali, só que eu tava com o olho fechado e eu tava escutando as pessoas ali na minha volta. Só tava com o olho fechado, eu tava com aquele olho fechado, eu nem pensei também em tentar levantar. Foi como se eu estivesse anestesiada, eu tava muito relaxada naquele momento. E depois que eu acordei, né, e a irmã, que é a esposa do pastor, me ajudou a levantar, deram um copo de água pra mim, eu bebi. E ele falando pra mim que eu tava, não sei se tava com a minha vida travada e tava com o meu terceiro olho, que é o terceiro da testa fechado. Aí ele falou pra mim pegar outra coisa, né? Deixa eu baixar o celular aqui. E essa foi a experiência que eu queria contar para vocês que eu tive nessa igreja. Foi algo espiritual, sim, e, e também foi algo que me surpreendeu, que me marcou. E também outra coisa que eu gostaria de falar também é que eu não esperava que eu ia cair na igreja. Por quê? Porque na minha cabeça as pessoas que caíam na igreja eram só as pessoas que estavam endemoniadas, mas não. Tipo assim, se tiver, acho que até com inveja, você acha que você cai também na igreja, né? E não é só se a pessoa estiver endemoniada. E era isso que eu gostaria de contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.